Última hora, hoje temos o prazer de conversar com o Ricardo Netuno, vereador de Maricá e pré-candidato a prefeito. Eu costumo dizer que é o Golias, né? Contra... Porque ele sozinho, praticamente, contra 16 vereadores, e faz um barulho, e faz realmente coloca porque a gente vê lá na Câmara de Deputados tem uma certa equiparação, né? Tem tanto deputado de esquerda, tanto deputado de direita, e ali tem um debate, uma discussão, e lá praticamente é você contra todos, né, Ricardo? Verdade, Ralph. Lá no Congresso a gente vê que é uma disputa mais equilibrada. Em Maricá realmente é desequilibrada essa luta, mas Deus tem me capacitado. Eu, quando ganhei a eleição, não tinha nenhum familiar na política, sempre trabalhei, sou advogado, vim realmente para combater as injustiças, as coisas erradas que acontecem na cidade, e eu nada mais faço do que cumprir a minha função, que é de fiscalizar, de legislar. Tenho várias leis aprovadas na cidade. Acaba que a parte de fiscalização sobressai mais, porque são muitos problemas, né? Inclusive, agora acabou de ser noticiado aí tudo que é jornal, a fraude do vice-prefeito recebendo salário em Maricá, licenciado, recebendo salário no Rio, quase 50 mil reais por mês. Então, se não fossem as minhas denúncias, muitas das coisas erradas continuariam acontecendo. Então, eu falo assim que eu sou vereador de verdade. Enquanto muitos estão ali enganando a população e defendendo o governo a todo momento, eu estou lutando pelo que é certo, combatendo as ilegalidades e buscando realmente qualidade no serviço público. Maricá tem tanto dinheiro, a cidade mais rica de royalties do Brasil. Éramos para ter os melhores serviços, mas não. Temos serviços precários na coleta do lixo, na saúde, na segurança. Então, a gente precisa realmente de ter vereadores com esse perfil, de fiscalizar, de denunciar, de combater realmente para beneficiar a população. E você tocou numa questão que é muito importante, eu acho que a gente deveria começar por ela. Como que está a saúde de Maricá e, como pré-candidato, quais seriam como está sendo feito o projeto para melhorar a saúde de Maricá? Saúde de Maricá está na máfia das OS. Lá existe a Secretaria de Saúde com 1 bilhão de orçamento. Criaram uma fundação de saúde, a FEMAR. Tem um relatório do Tribunal de Contas do Estado com mais de 400 nomeados, cargos em comissão, de pessoas de fora da cidade, acordos políticos de pessoas lá de Quissamã, de deputado, de tudo que é lugar do Rio de Janeiro. Enquanto o maricaense não consegue trabalhar, não tem emprego na cidade, eles usam as secretarias e autarquias para padrinhamento político. Terceirizaram tudo na mão de OS. São 3 organizações sociais que administram a saúde pública. Uma administra o Hospital Conde Modesto Leal, a outra o Hospital Assassino, Genocida, Homofóbico Che Guevara e a outra os postos de saúde. Então você vê que é tudo terceirizado, porque essas OS contratam empresas sem licitação, com valores altíssimos, e quem presta o serviço são os funcionários de empresas terceirizadas. A máquina pública é inchada e ineficiente, não serve para nada. Nós denunciamos a fraude na construção do Hospital Che Guevara em 2018, saiu na televisão, né, na reportagem aí que a gente teve notoriedade, de quase 4 milhões de reais que foram apreendidos em carro de luxo, lancha, jet ski, fruto de desvio de dinheiro na construção do hospital, que era para ter sido construído em 2 anos, e demoraram 12 anos para inaugurar, porque era aditivo em cima de aditivo. A Gnosis, que é uma OS que administra os postos de saúde, eles fizeram num contrato uma renda variável e a renda fixa. Como se eles estivessem atingindo metas, recebia o variável do contrato. Uma outra fraude. O Tribunal de Contas já identificou a Polícia Federal, a Polícia Civil, mais de 70 milhões de reais em desvio nesse contrato para a Gnosis administrar os postos de saúde. A gente vê os postos de saúde sem médico, sem medicamento, a população sofrendo. O que a gente quer é acabar com essa máfia das OS, trazer a responsabilidade de fato para o município, implantar em cada distrito da cidade um hospital de referência. Itaipuaçu tem um hospital que vai atender a população, mas a especialidade vai ser o Hospital do Câncer. No centro da cidade, o Hospital do Coração. No segundo distrito, em Ponta Negra, Cordeirinho, o Hospital dos Olhos. E no terceiro distrito, que é em Inoã, o hospital especializado para mulher. Então, nós vamos conseguir atender a cidade inteira,
ter essa estrutura de saúde pública de emergência, porque os distritos afastados do centro acabam sofrendo muito. A pessoa demora para sair de Ponta Negra até o centro 50 minutos, 1 hora, porque não tem pronto atendimento 24 horas nesses distritos afastados do centro. Então, a gente realmente quer ter um olhar mais especializado para a saúde. Tratar a saúde da mulher com prevenção. Você acredita que Maricá é uma cidade tão rica e até hoje não tem um mamógrafo para fazer exame preventivo para as mulheres? Uma fila de mais de 5.000 mulheres aguardando para fazer exame preventivo de mamografia. Isso é uma covardia. Não falta dinheiro na cidade, o que falta é gestão, empatia do secretário, empatia do prefeito, dos gestores, para se colocar no lugar da população que tanto sofre com a precariedade da saúde. Mas isso é proposital. A gente vê que o interesse é fraude, é desvio de dinheiro. Através dessas minhas denúncias, já temos aqui 2 secretárias afastadas pela Justiça, doutora Solange e doutora Simone. As últimas 2 secretárias de saúde de Maricá foram afastadas da prefeitura pela Justiça por fraude, por desvio de dinheiro, por corrupção. O dinheiro de Maricá, da saúde de Maricá, que deveria estar atendendo a população e a cidade, está sendo usado apenas para interesse eleitoral e de encher o bolso de algumas pessoas. Então a gente fica muito triste com isso, irmão. Ô, Ricardo, mas diante de tudo que você está falando, a Câmara Municipal não se mobiliza, não abriu uma CPI para investigar, para apurar esses fatos? Nunca. Eu não faço parte da Comissão de Saúde. Isso é importante as pessoas entenderem, né? Cada vereador faz parte de 3, 4 comissões. Eu não sou da Comissão de Saúde, mas tem que fiscalizar a saúde inteira. Os postos de saúde sem medicamento, quando está faltando médico na UPA, por exemplo, à noite, o único vereador que vai lá fiscalizar e cobrar sou eu. Eu já propus a abertura para a CPI da saúde em relação ao caso de nenéns, bebês que têm nascido morto, né? Nasce morto dentro do hospital de Maricá. Maricá não tem até hoje uma maternidade, irmão. Não tem uma maternidade em Maricá. Tem 2 salas provisórias que atendem lá a questão da gestão das pacientes ali que vão fazer trabalho de parto, e não tem uma maternidade. Eu já propus a abertura de 4 CPIs da saúde, nenhum outro vereador assina, porque para abrir a CPI precisa de 4 vereadores assinando. De 17 só precisa de 4? De 4 para dar abertura para o processo de CPI. É isso que eu costumo dizer, eu gosto de falar sempre que esses dias eu recebi, até o rapaz me mandou uma mensagem, me ajuda, que nós temos que extirpar a esquerda do país. Aí eu falei, cara, o processo não é esse, tem que ter a esquerda, tem que ter a direita, um em sintonia com o outro para fiscalizar o outro nos excessos. E o que eu estou vendo em Maricá é o contrário. Está tendo excesso de um lado e não está tendo como fiscalizar porque o povo tem que pensar melhor na hora de votar para vereador, né? Para equilibrar essa balança, para realmente não ter os abusos e não acontecer isso de ter que ficar um vereador praticamente sozinho fazendo o trabalho que era para ser feito por uma bancada, né? Verdade. Quando eu ganhei a eleição para vereador em 2016, nós fizemos 6 vereadores de oposição. Nós teríamos mais de 1/3 da Câmara, porque para o prefeito criar cargo, criar autarquia, igual foi criado lá em Maricá, muita autarquia, um aparelho público inchada, uma máquina pública pesada, com mais de 40 secretarias, eles não tinham 2/3. Mas, infelizmente, desses 6 vereadores, 3 pularam para o lado do prefeito antes de tomar posse. Hoje só tem eu de vereador de oposição. O único que se manteve realmente fazendo o trabalho, que se comprometeu com o povo, fui eu. Os outros se venderam. Então, infelizmente, a cidade que tem muito dinheiro acaba comprando a cidadania das pessoas, comprando a representatividade daquele político que é eleito com o discurso de fiscalizar, de denunciar, de cobrar. Voltando a falar da questão da maternidade, a prefeitura desapropriou um prédio do lado do Hospital Conde Modesto Leal, era uma clínica particular que funcionava, desapropriou, a clínica está fechada, há mais de 1 ano que já foi pago e está lá abandonado. Quantas mulheres já poderiam estar sendo bem tratadas, ter feito ali o seu trabalho de parto, ter sido internada? Maricá não tem uma UTI neonatal. Casos de gravidez de risco, de complexidade, tem que ser transferido, tem que vir para o Rio de Janeiro para conseguir ter um neném. Então, uma cidade tão rica quanto Maricá não consegue oferecer o básico para as mulheres da nossa cidade conseguir ter o parto do seu filho.
As pessoas têm medo, as mulheres têm medo de ter o filho dentro do hospital em Maricá. É a maior renda per capita do estado ao nível de impostos e então lá tem o maior orçamento do estado per capita, né? Mas não é de imposto. Maricá não tem arrecadação própria. A arrecadação da fonte 100 de Maricá é pífia, é muito pequena, não consegue pagar o custo de nenhuma secretaria sequer. A arrecadação de Maricá são os royalties, que é um recurso de compensação ambiental da exploração do petróleo na nossa costa, que deveria ser usado para fazer a infraestrutura da cidade, para construir os prédios públicos, para fazer escola, prédios da prefeitura, postos de saúde, investir realmente na infraestrutura para que a gente tenha o desenvolvimento. Mas não. Esses 16 anos do PT em Maricá, eles estão usando o dinheiro dos royalties para a máfia do aluguel. Tudo em Maricá funciona em casas alugadas. As 40 secretarias que tem na cidade são casas alugadas. Um orçamento desse daria para comprar, né? Daria para construir. Tanto dinheiro na Somaca para fazer obra, por que não constrói os prédios públicos? Então quer dizer que 16 anos esse orçamento nunca foi usado para comprar imóveis e sempre alugar imóveis? Tudo alugado. Tudo então, alugado. Os postos de saúde, se perder o Rhodes hoje, não tem nada. A cidade faliu, acabou. A cidade faliu. Os postos de saúde funcionam em casas alugadas ou containers. Tem contratos milionários na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, de containers, de módulos. Cada módulo daquele, o valor do aluguel, você construiria a sala de aula em 1 ano. E a gente está aí há 16 anos pagando aluguel de algo que não é nosso. Quando o dinheiro dos royalties acabarem, vai tudo embora. Esses empresários que estão levando o dinheiro vão embora e a cidade vai ficar sem estrutura. E como é que é a transparência lá da gestão? Não tem um portal que mostra isso, não? Não tem. O PT, a gente sabe que é um partido que sempre fala em numa gestão compartilhada. Como é que funciona essa transparência? Ele não tem acesso às informações? O povo não está vendo que, ao invés de comprar o imóvel e construir aquilo que está sendo alugado? Assim, é muito difícil das pessoas verem. Graças a Deus, a gente está lá no mandato de vereador e eu consigo dar notoriedade a esses absurdos. Porque se eu não estivesse lá na Câmara, muita coisa errada, ilegal estaria acontecendo e a população nem saberia. Porque tudo é omitido, é escuso, é escuro. A gente, para conseguir informação, eu faço requerimento de informação, não é aprovado. A gente não consegue receber informação da prefeitura, porque tem que ser aprovado pelo colegiado. A gente consegue fiscalizando, solicitando. E o mandato participativo que o PT prega tanto? É só história. Isso aí é só novela, é para inglês ver. Na prática, eles criam dificuldades, não respondem nossos requerimentos de informação. A gente tem que ficar fiscalizando, solicitar ao Tribunal de Contas, tentar junto ao Ministério Público. Tenho várias denúncias que eu fiz no Ministério Público. Não tem um mandato participativo do PT prega isso há anos? Não tem nada. Isso é balela. Isso é conversa para inglês ver. Isso é para enganar a população. Quando eu fui presidente da Associação de Moradores... Combate à corrupção, como é que está na Câmara isso? Só eu denunciando. Quem combate a corrupção sou eu na Câmara Municipal. Eu gostaria muito de me dedicar mais à parte legislativa. Como falei para você, eu sou advogado. Eu gosto muito da parte legislativa. Eu estudei ciência política no 3º período da faculdade. E queria muito colocar em prática o que a gente vê na teoria. Mas é muito difícil. Porque mesmo sendo oposição, eu tenho várias leis aprovadas, acaba sugando muito o meu tempo, tendo que fiscalizar a prefeitura, os contratos. Se você olhar minha rede social ali, todo dia praticamente tem denúncia de algo acontecendo na educação, na saúde, no ICETIM, porque eles vão criando vários aparelhos. Lá em Maricá, por exemplo, tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e também tem uma autarquia, um Instituto de Ciência e Tecnologia. A secretaria não faz nada, esse instituto terceiriza tudo. Olha aqui. O orçamento não fica preso, é isso? Eles têm mais discricionariedade, né, que eles dizem, para poder usar o orçamento. Você vê, esse instituto... Então, mesmo com 16 vereadores, eles ainda precisam usar autarquias, OS. Mesmo com 16 para fazer o orçamento, 16 vereadores para fazer o orçamento, eles ainda precisam disso? Precisa disso. Não sei se isso é mais fácil para desviar dinheiro, né? O que parece que o objetivo é desviar o recurso, não uma boa gestão do recurso. Porque essas autarquias, elas fazem parte da administração indireta e cria uma dificuldade maior para nós, como vereadores, fiscalizarmos, porque ela não está dentro da administração direta da prefeitura. E eu vou dar um exemplo. Esse ICETIM, Instituto de Ciência e Tecnologia, tem um contrato de 7 milhões de reais com uma empresa de buffet.
sem licitação. O presidente do Instituto contratou uma empresa de buffet para prestar coffee break, cafezinho. A dona dessa empresa era sócia do presidente do ICETIM, do Instituto de Ciência e Tecnologia. Só um minuto. Tem quantos habitantes, Maricá? 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. E eleitores? 170 mil eleitores. 170 mil eleitores. Com 7 milhões, daria para fazer buffet para quase toda a população, né? E a gente está falando só de um instituto, tá? A Secretaria de Saúde tem contrato de buffet. A FEMAR, que é uma fundação de saúde, acabou de assinar ontem um contrato de 3 milhões de reais de buffet para servir cafezinho em eventos da Secretaria. Então você vê que o objetivo deles são esses contratos fraudulentos. E a merenda na escola não deve ser um buffet também. Nada, quem dera. As crianças sofrem. Eu venho fiscalizando a merenda das escolas, é arroz com ovo. Não tem salada, não tem verdura, não tem legume. Mas na nota, o contrato com a empresa Milano, que a Secretaria de Educação tem, é iogurte, queijo, presunto, carne, frango, tudo do melhor que está sendo comprado e pago. Mais de 30 milhões de reais. E quando a gente vê as crianças no lanche, é aquela bolachinha assim, 3 bolachinhas daquela, com aquele suquinho de caju aguado. Meu filho estuda na rede municipal. E eu vejo diariamente a dificuldade que as crianças passam. O almoço é precário. Não tem fruta, não tem legume, não tem hortaliça, não tem nada que as crianças precisam. E buffet para festa de secretário, isso aí não falta. E a criança mal alimentada, a gente sabe que a possibilidade dela evoluir é muito menor, né? Dela aprender é muito melhor, né? E a criança bem alimentada leva menos problema para casa, né? Com certeza, irmão. O que a gente quer é transformar essa realidade, porque a educação em Maricá é aprovação automática. Nós temos uma gestão que não quer formar o aluno para o mercado de trabalho. Como assim? A aprovação automática, a pessoa não precisa estudar? Não precisa, passa de ano automaticamente. A gente tem lá crianças de 7, 8, 9, 10 anos que não sabem ler e escrever. Todo mundo passa de ano automaticamente em Maricá para colocar nos índices lá que está muito bom, a realidade é outra. No índice está bom, todo mundo aprovado, mas ninguém aprendendo. O que a gente quer mudar? A gente quer fazer com que Maricá tenha escola em horário integral. Lá não tem escola em horário integral. Lá não tem. Eu quero levar para Maricá 4 modelos de escola cívico-militar, uma para cada distrito. A prefeitura de Maricá não se habilitou no programa federal para atrair escola cívico-militar, que dá disciplina, respeito. Os melhores índices de aprovação do Brasil são de alunos oriundos da escola cívico-militar. E o PT não quis, eles não se habilitaram. Por quê? Eles querem controlar as crianças como massa de manobra, como militantes políticos. Lá dentro das escolas de Maricá tem movimento do PT, de juventude do PT, aliciando as crianças a serem militantes políticos. Então o objetivo deles é criar militante político e não cidadãos que vão lutar pelos seus direitos, que vão conseguir passar em uma faculdade, que vão conseguir entrar no mercado de trabalho, passar em um concurso público. O secretário de Educação de Maricá é do Maranhão. É um político lá do Maranhão, do PT, que está como secretário de Educação de Maricá. Todas as secretarias da cidade estão na mão de políticos do PT de fora da cidade. Eles estão preocupados apenas com o orçamento, com o dinheiro, com os contratos. O dia que os royalties acabarem, porque é um bem finito, essa turma vai embora e a cidade vai viver um caos. A minha grande preocupação hoje de vir como candidato, pré-candidato a prefeito na cidade, é para romper com esse sistema de pessoas que não têm vínculo nenhum com o município, que estão ali apenas no interesse econômico desses contratos milionários, para a gente realmente dar um choque de gestão. Maricá foi, eu estava dizendo o seguinte, Maricá foi a única prefeitura eleita do PT nas últimas eleições. Aí você está me dizendo que há um aparelhamento, todas as pessoas de fora do partido, de outras cidades estão indo para Maricá, é isso? Estão indo não, já estão lá há anos. Não tem hoje um secretário na cidade que realmente seja cidadão maricaense. Os moradores não conhecem os secretários que administram as pastas em Maricá. São todos políticos de fora, não tem quadros técnicos. Maricá não tem o cara que estudou, que é expert naquela função para comandar uma secretaria. É tudo troca de favor e interesse político eleitoral. Secretário de Indústria e Portuária, Igor Sardinha, lá de Macaé, não tem nada a ver com Maricá. O cara que perdeu a eleição do PT lá em Macaé virou secretário em Maricá. Tudo em Maricá é dessa forma. A gente quer romper com isso, colocar secretários qualificados e técnicos. Seguir o exemplo do presidente Bolsonaro, que fez isso no Brasil. Colocou o ministro Paulo Guedes, ministro Tarcísio, Adamares, o Astro Pontes,
colocou pessoas qualificadas para estarem à frente da pasta e entregar serviços de excelência para a população. Maricá era para ser igual Gramado, igual Santa Catarina, igual lugares no sul que os serviços públicos funcionam, porque tem gestão. E a gente vê uma cidade tão rica com serviços precarizados. Você acha que é por isso que o presidente estadual do PL, Altineu Cortes, e o ex-presidente Bolsonaro colocou na convenção que era prioridade a eleição do PL, no caso sua, em Maricá? Eu acredito, sim. O PL é o maior partido do Brasil hoje. Está havendo o desperdício, o desvio de dinheiro público na cidade. Tanta coisa boa que a gente pode fazer lá. E eu sou soldado do partido, eu estou para cumprir uma missão. A gente usar realmente o dinheiro que a cidade tem em troca de bons serviços para a cidade, transformação realmente, geração de emprego, de renda, atrair uma Avon, por exemplo, né? Que o velho da Avon já falou que ele quer expandir os negócios e precisa de prefeituras que sejam parceiras, atrair indústrias, empresas grandes para dentro da cidade. Lá não tem indústria, não tem ido empresas para lá? Não tem. Apesar do território ter uma grande área para isso? Não tem, porque o PT ele quer ter o controle das pessoas. A maior empregadora é a prefeitura. E eles querem continuar dessa forma, porque eles deixam a população na dependência da prefeitura a vida inteira e ameaçando. Então, para trabalhar em uma empresa terceirizada, tem que ser cabo eleitoral, tem que ficar balançando bandeira para eles. Eles obrigam as pessoas, através do medo, para poder fazer campanha para o PT. E a gente quer romper com isso. A gente quer que as pessoas tenham independência, incentivar o empreendedorismo, para a geração de emprego, para que tenha mais empresas na cidade. A gente não tem tanto dinheiro, então diminui a carga tributária, dá incentivo fiscal para atrair grandes empresas para lá. É isso que Maricá precisa. Fazer com que a rodovia seja totalmente comercial e está crescendo desordenada. Várias áreas públicas sendo invadidas. Pelo que você disse, o orçamento próprio do município é pífio. Não consegue fazer um georreferenciamento para pegar o IPTU corretamente, depende do royalty. Então, como que irá isentar ainda mais essas empresas se não consegue cobrar nem o que existe? Então, você vai atrair a empresa durante um tempo, já que a gente tem os royalties, que é a fonte principal, para que tenhamos, no futuro, maior arrecadação. Para não depender do Para não depender dos royalties. Então, a gente consegue dar incentivo fiscal e também ceder a área pública por 10, 15, 20 anos para que seja um atrativo para essas grandes empresas. Hoje a gente está vendo a prefeitura dando um incentivo para o MST, um movimento terrorista, militante, né? Um grupo militante político de esquerda, recebendo o dinheiro da prefeitura de Maricá. Eles estão financiando o MST. Ao invés de incentivar o agro, fazer com que pessoas possam produzir, investidores do agronegócio possam pegar terras em Maricá que estão ociosas, que estão sendo invadidas, para poder incentivar com tecnologia a produção, criar lá cativeiro de camarão, de tilápia, incentivar a produção realmente agrícola de verdura, de legumes. É isso que a prefeitura tinha que estar fazendo. E existe um projeto, lá é uma cidade pequena, relativamente pequena, comparado à região metropolitana. Então, a segurança pública lá, como é que está? A população, pelo menos, tem uma segurança de andar nas ruas? Como é que está a segurança pública lá? Então, a violência tem crescido muito. Se você olhar os índices, todos os índices estaduais, né, mostram o aumento do roubo, aumento de furto, aumento de estupro contra as mulheres, violência contra a mulher tem crescido, estupro do ano passado para esse ano. Uma cidade pequena, né, é fácil chegar ao autor, né? Deveria ser, né? Deveria ser. Mas a gente vê que o PT não tem compromisso com a segurança pública. O Pato lá, né? O Pato, que era o ex-prefeito da cidade, levou 2 Minha Casa Minha Vida e abandonou. 2 projetos Minha Casa Minha Vida dentro de Maricá, um em Itaipuaçu e um em Inoã. A prefeitura deveria dar infraestrutura, colocar guarda municipal, posto de saúde, colégio, não fez nada. Deixaram as pessoas ali à própria sorte. Quem comanda é o tráfico de drogas. O tráfico de droga dominou os 2 Minha Casa Minha Vida. Um projeto que é referência do governo Lula, que é o Minha Casa Minha Vida, então virou um projeto de milicianos, é isso? É isso, está controlado pelo crime. A população hoje de Maricá tem medo de passar próximo aos Minha Casa Minha Vida. E várias regiões na cidade, Itaipuaçu, Inoã, em São José, Saco da Lama, Cocadinha, várias comunidades ali hoje que o tráfico toma conta.
A gente vê, né, que a política da esquerda lá, do Pato e dessa turma, foi fazer acordo em favelas aqui no Rio. E a Guarda Municipal? A gente briga muito para equipar, treinar e armar a Guarda Municipal, tornar realmente uma polícia municipal para que tenham efetividade no combate à violência. E a Guarda Municipal lá é subutilizada. Não faz a função dela, que é guarda patrimonial dos prédios públicos. A prefeitura contrata empresas de vigilância patrimonial para poder estar nos prédios públicos. E a guarda acaba ficando só em locais turísticos, assim, embaixo de palmeira caríssima, embaixo de bandeira de R$1 milhão, porque eles vão fazendo essas Bandeira de R$1 milhão? bandeiras. Eles colocaram os mastros na rodovia, cada mastro daquele ali com a bandeira, R$1 milhão cada um. E deve ter uns 10 mastros desses espalhados pela rodovia. Aí a gente vê a guarda... Mas é pra que isso? Pra aparecer? É, pra dizer que tá bonito, pra fazer maquiagem. Maquiagem tem muito em Maricá, muita maquiagem. Complicado, R$1 milhão uma bandeira. Bandeira não, mastro. Um mastro. Onde prende a bandeira. Vamos falar então de política social e inclusão. O que tem de projeto aí para inclusão social, e já que tem tanto dinheiro de royalties, e um dos requisitos para gastar esse royalties é justamente os projetos culturais, projetos de inclusão social. O que você quer saber? O que pode ser feito para melhorar essas políticas de igualdade social, de inclusão social e de política de diminuir a desigualdade social? Então, lá em Maricá tem o Mumbuca, né, que é a moeda social, só que por trás dela tem uma corrupção muito grande. Mais de 45 milhões de reais em fraude nesse processo. Mais de 600 pessoas que já morreram há mais de um ano recebendo. Empresas de fora do estado do Rio de Janeiro que estão recebendo Mumbuca. Antigamente, que não era digitalizado, que não tinha era mais fácil ter esse tipo de fraude. Hoje em dia não é admissível esse tipo de fraude, né? E vem ocorrendo muito lá em Maricá. O Tribunal de Contas já relatou todos os pontos ali. Eu venho batendo muito nisso, porque o que a gente quer fazer é acabar com essas fraudes, com esse desvio de finalidade do processo e realmente ajudar as pessoas que precisam. Quase 40% da população de Maricá vive com menos de um salário mínimo. A metade da população vive na pobreza. Maricá é a cidade mais rica do Brasil, mas a população vive na dificuldade. Se você for calcular o número de habitantes pelo número do orçamento, daria para dar uma mumbuca de até R$2.000, R$3.000, né? O que a gente tem já o compromisso de fazer é de triplicar o valor da mumbuca, abrir linha de crédito para que essas pessoas consigam investir, montar o seu negócio, se libertar dessa dependência da prefeitura, fazer com que quem vive na pobreza hoje enriqueça. A gente quer fazer com que o povo de Maricá saia da pobreza. O PT não. O PT se alimenta da pobreza das pessoas. Eles estão no governo há 16 anos e cada vez atraindo mais pobreza. Por quê? Eles enganam, manipulam e fazem com que as pessoas vivam na dificuldade dependente da prefeitura a vida inteira. O que a gente quer fazer é totalmente ao contrário disso. Nós queremos fazer com que a prefeitura seja uma parceira, que ela seja uma mola que vai alavancar a vida das pessoas. Nós não queremos que o povo viva na dificuldade, sofrendo, dependendo de favor a vida inteira. Nós queremos ajudar as pessoas a melhorarem de vida. Por isso que o nosso compromisso é triplicar o valor do benefício e acabar com as injustiças. Hoje, por exemplo, o secretário da prefeitura ganha R$20 mil por mês, quase R$20 mil por mês, e recebe 650 mumbuca de alimentação. Agora, o cidadão que recebe menos de um salário mínimo ganha 200 mumbuca só. Ué, o secretário ganha mumbuca? Ganha mumbuca, pô. O secretário, que não é de Maricá, recebe quase R$20 mil por mês e tem 650 mumbucas por mês. Todos os funcionários da prefeitura que ganham salários altíssimos, cargos comissionados, pessoas de fora, recebem muito mais do que os moradores, que ganham apenas 200. Isso é espantoso. Então, quer dizer que o funcionário, o servidor... Isso não é equilíbrio social, isso não é combater a desigualdade social. O que a gente quer é fazer justiça social, aumentar o valor realmente para as pessoas que vivem na dificuldade e que precisam disso. Quando nós votamos, todas as campanhas que foram... O que o PT faz, né? Chega próximo da eleição, eles aumentam um pouquinho o valor do mumbuca. Isso que eles vieram fazendo. Começou com 70 mumbucas, aí na outra eleição foi para 100, depois foi para 130, depois foi para 170, agora foi para 200. Eles vão assim,
Pouquinho, 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 para manter as pessoas naquilo ali. Nós queremos é fazer algo diferente, é distribuir riqueza. A gente quer que as pessoas melhorem realmente de vida, não fiquem nessa dependência. E quando nós votamos lá para aumentar o número de beneficiários, eu falei, olha só, por que ao invés da gente aumentar o número de beneficiários, por que a gente não aumenta o valor do benefício para aquelas pessoas que ganham pouco? Que realmente precisa. O secretário não precisa. Não precisa, pô. O cara que ganha 15 mil reais não precisa. O cara que ganha 10 mil reais na prefeitura não precisa. Vamos aumentar o valor para quem ganha menos de um salário mínimo. Vamos triplicar o valor para quem ganha menos de um salário mínimo. É isso que eu defendo, é isso que a gente tem que fazer, ajudar realmente as pessoas que estão precisando de verdade. Então, o nosso comprometimento é esse, triplicar o valor do benefício e acabar com a corrupção, com essa fraude, com essa roubalheira que está escancarada, que todo mundo já sabe e que precisa acabar. E vamos falar agora das concessionárias. Como é que está lá a questão da água, do esgoto, da energia elétrica? Está atendendo bem a população? A prefeitura tem feito um papel de cobrar para melhorar essa situação? Rapaz, o esgoto ficou na responsabilidade da prefeitura. Naquela venda da SEDAI, o município só se habilitou na questão da água, né, para a EGEA, e assumiu a responsabilidade do esgoto. Então, desde 2019, criaram a Sanemar, uma autarquia, para fazer o esgoto, que nunca foi feito, não gastaram, durante esses 16 anos aí, tinham que usar os royalties para isso, né, que é o principal, fazer o saneamento básico, não fizeram nada. Agora, nesse último ano, estão passando cano, correndo, em véspera de eleição, à torta à direita, muitos deles sem projeto nenhum, sem estação de tratamento, mas estão passando canos. Isso não afeta o meio ambiente, passar o cano assim? Estão passando só tubulação, não tem esgoto sendo jogado, despejado, tratado, nada. Só estão passando tubulação em alguns lugares e largando tudo quebrado. Você vê sem organograma, sem logística nenhuma. Muitos lugares que acabou de asfaltar, eles quebram de novo para passar o cano. E lugares que não foram asfaltados, eles não estão passando cano. Então você vê que não tem gestão, eles querem quebrar mesmo para ficar refazendo. A questão da água, não cobra a prefeitura não cobra da EGEA, não cobra da Enel. A Enel é um problema seríssimo lá na cidade, não fizeram aumento de carga, a população triplicou nos últimos anos e não tem investimento nenhum, mas a prefeitura tem um contrato com uma empresa lá da Bahia para dar assessoria jurídica, 10 milhões de reais, que deveria dar assessoria. Vou falar para contratar meu escritório. 10 milhões de reais o contrato com o Instituto Bahia, para fazer assessoria jurídica, que deveria estar entrando com as ações contra a Enel, contra a EGEA, e não fazem nada, se omitem. O prefeito... E como é que foi essa licitação para contratar esse escritório? Isso aí é Secretaria de Defesa do Consumidor que eles criaram lá. Lá tem Secretaria de Defesa do Consumidor. Você acredita nisso? Então, só para cabide de emprego e não funciona. Porque... Mas uma coisa lá, pelo menos fazem propaganda que funciona. O ônibus. 218 milhões de reais já gasto de contrato de propaganda e marketing. Então tem muito jornal, muito veículo de comunicação que só faz propaganda para a prefeitura, porque recebe uma fortuna. 218 milhões de reais de propaganda? De marketing. Lá tem 2 secretarias de comunicação. E funciona ou não funciona aquele transporte público lá para a pessoa que precisa vir trabalhar no Rio, porque lá não tem empresa? Não, no Rio não tem relação nenhuma. Lá, o Pato, quando ganhou a eleição para prefeito, ele prometeu que ia acabar com o Amparo, que Amparo tinha um monopólio na cidade, que só tinha Amparo. Na verdade, eles criaram uma autarquia, que é uma empresa pública de transporte lá, que seria uma autarquia de transporte público, eles mudaram o nome para fazer propaganda para o partido. Essa autarquia comprou vários ônibus. Como é que é o nome? EPT. Só para poder fazer campanha. O Ministério Público nunca reclamou disso? Na época da campanha, até às vezes eles reclamam, mas continua lá. Essa autarquia, eles compraram vários ônibus e começaram a operar. Não deram conta, os ônibus ficaram sucateados. Isso eu tenho foto, vídeo, tudo. Isso é uma vergonha. É PT? E eles são do PT e botam o nome EPT na autarquia. Isso aí, é tudo. A escola, tem escola lá que o nome é CPT. Tem nada a ver, o nome da escola é Anísio Teixeira. Eles colocam esse nome com uma propaganda enorme para poder usar o nome do partido a todo momento. É assim que se faz política, né? Isso aí é... O nome do hospital é Che Guevara. Escola Lula Maria Letícia da Silva. Até aí a gente vê aí escola também com o nome de Benito Mussolini. Tem coisa que... Agora, é PT, pô, tá na cara que é uma chamada. Já vi prefeito aí
porque botou uma roupa laranja, ser punido. Agora, você bota uma autarquia com o nome do partido. Eu denunciei no Ministério Público, e essa aí a promotora andou, o prefeito colocou o nome dele no ônibus, fazendo propaganda pessoal, usando a estrutura do ônibus lá, como se fosse dele, fazendo autopromoção, usando a máquina pública, fazendo realmente o uso da máquina pública para o interesse eleitoral e político dele. Botou o nome dele na vitrine do ônibus, não tem o nome ali do bairro? O nome dele, grandão ali, estampado, e ele na frente do ônibus como aquilo fosse dele. Então eles usam, eles confundem o privado com o público a todo momento, tentando manipular e enganar a população. É crime eleitoral toda hora. Mas voltando para a questão da autarquia, colocaram vários ônibus lá, não deram conta de operar as linhas, os ônibus ficaram destruídos porque não conseguia fazer manutenção, mostrou que a prefeitura não deu conta do transporte público, os ônibus ficaram parados e eles contrataram a Amparo, que é a empresa privada, contratos de mais de 500 milhões de reais. Então, hoje, quem faz o transporte público é a empresa privada, a gente tem um custo altíssimo porque continua tendo a Secretaria de Transporte e ainda tem essa autarquia chamada EPT. Essa autarquia tem um presidente ganhando 20 mil reais, 6 diretorias, cada diretor ganhando 17 mil reais, vice-diretor, vice-presidente, um monte de nomeado, político de tudo que é lugar pendurado lá dentro. E o que essa autarquia faz? Quantas autarquias tem em Maricá? Um monte, mais 6, 7. Autarquia, instituto de pesquisa. Só em Maricá que tem isso, né? Só em Maricá que tem isso. Eles vão criando, inchando a máquina pública, porque tem dinheiro para tudo que é lado, e vão loteando aquilo ali para os interesses deles. Aí essa autarquia não faz nada, porque quem faz é Amparo, a empresa privada que opera as linhas, recebe uma fortuna e a gente banca um custo caríssimo. Não tem fiscalização, não tem controle. Qual é a alternativa e a nossa proposta? Acabar com essa autarquia, trazer a responsabilidade das linhas para a Secretaria de Transporte e abrir o mercado. Atrair 3 empresas de ônibus para operar, ter concorrência, porque hoje não tem concorrência, o povo fica dependendo de uma única opção de transporte. Quando as crianças querem ir para o colégio, é ônibus lotado, entupido, sem fiscalização, porque a prefeitura não fiscaliza ela mesma. A gente vai atrair as empresas, vai ter concorrência, qualidade no serviço público, e cada cidadão vai ter um cartão de transporte. A prefeitura vai pagar a passagem. E esse dinheiro vai voltar em forma de imposto, porque essas empresas vão ser tributadas. A gente consegue ter qualidade no serviço, ter concorrência, e a tarifa zero vai continuar, porque a prefeitura vai pagar a passagem. Hoje não. Hoje a gente vê um monte de vagabundo pegando os ônibus, crime acontecendo a todo momento, furto dentro de ônibus, depredação, vandalismo, e a prefeitura não consegue resolver esse problema. A partir do momento que esse morador tenha que ser cadastrado, tem ali a imagem facial dele, o CPF dele no cartão, e a gente vai ter o controle de quem está usando o ônibus, quantas pessoas realmente estão sendo beneficiadas, e fiscalização. A gente vai conseguir que a Secretaria de Transporte administre essas linhas, crie mais opção para as pessoas, e o morador vai ter dignidade, não vai ficar refém desse controle do Estado e uma única opção de transporte. Ele vai pegar aquela linha que o ar-condicionado funciona melhor, aquela que passa dentro do horário, e vai continuar sendo de graça. A gente vai desonerar a prefeitura, porque não vai precisar daquela autarquia caríssima. Um exemplo, o contrato de 500 milhões que a prefeitura tem com a Amparo já está previsto manutenção nos ônibus. E a EPT lá, essa autarquia pública, tem contrato de manutenção de ônibus, você acredita? Tem contrato de pneu, de compra de pneu. Então o povo paga 2, 3 vezes pelo mesmo serviço. E é de graça? Não, pô, isso está saindo muito caro. O que a gente quer é acabar com esse desvio de dinheiro, de finalidade, de corrupção, de fraude, para entregar realmente qualidade para os moradores e responsabilidade, tanto com dinheiro como com transporte público, porque você vai ter opção de transporte público, você vai ter fiscalização, o morador vai ter liberdade para escolher qual empresa de ônibus que ele quer ser atendido e dar dignidade e liberdade para o povo. Ô, Ricardo, agora fala um pouquinho da sua trajetória de vida, o que te motivou a entrar na política, largar seu escritório de advocacia. Na minha época, a gente via que a juventude praticamente era toda de esquerda, porque o governo era um governo na época da ditadura e tal, então era normal o jovem ser de esquerda. E a gente vê hoje que o jovem está ficando de direita. O que está mudando no Brasil? O que te fez entrar na política? Por que hoje, antigamente o jovem era de esquerda e hoje você está se vendo aí a quantidade de jovens de direita
se formando na política? Tem até o ditado, né? Quem até os 20 anos não foi de esquerda não tem coração. Quem depois dos 20 continua de esquerda não tem cérebro. Porque até os 20 anos, muita gente ainda não trabalhava, vivia às custas do pai, não sabe a dificuldade que é pagar as contas, pagar imposto, querer realmente um retorno de bons serviços do Estado. Então, o cara de esquerda, ele está ali nesse oba-oba contando o conto da sereia para ele está feliz, está sendo enganado. A esquerda tem um discurso muito fácil de que tudo é muito lindo e acaba seduzindo o jovem. Aí depois que ele começa a trabalhar, sabe da dificuldade, que ele passa 4, 5 meses do ano só para pagar imposto, ele vê que ele precisa realmente de bons serviços. Aí ele passa a ser de direita, porque ele vai cobrar, ele vai ter responsabilidade com o que está sendo gasto, ele vê quanto que é o custo dos serviços que ele está pagando. Então ele começa a querer menos Estado e mais liberdade. Ele vê que um Estado grande, um Estado caro, ineficiente, quanto prejudica a vida dele. E isso é muito claro, a gente vê lá em Maricá. A gente vê uma cidade com tanto recurso dos royalties que entrega serviços precarizados, entrega péssimos serviços. A coleta de lixo, que o cidadão paga, por exemplo, taxa de lixo no IPTU, 76 milhões de reais o contrato anual. E não funciona. É lixo espalhado na cidade inteira. Aí você vê em Itaboraí, que é uma cidade vizinha, a mesma empresa fazendo a coleta de lixo. Itaboraí, a população é maior do que Maricá. 7 milhões de reais o contrato de lixo. Então é um absurdo. Agora, voltando para a questão da direita e da esquerda, eu entendo que o cara de direita, ele quer realmente dar valor para o que ele acredita. Ele acredita que quanto maior o Estado, mais caro é de imposto que ele tem que pagar. Mais facilidade de corrupção e de desvio de recurso público. Quanto a gente consegue diminuir o custo do Estado com eficiência e com qualidade, mais barato vai ser o custo dele de imposto de serviços. Então a gente vê que o que depende muito é da qualidade dos gestores. Por isso que eu falo, a gente tem que colocar pessoas que tenham competência para estar à frente das pastas. A gente tem que colocar gestores que realmente estudaram para ocupar aqueles cargos ali e entregar melhores serviços para a população. Eu nunca fui político. Lá em Maricá a gente vê que a maior parte dos vereadores teve o pai vereador, o avô foi vereador, foi deputado, e vira aquilo ali um coronelismo, né? É o que o Pato quer fazer. Ele ficou prefeito 8 anos, aí bota o filho de vice, bota a mulher de deputado, vai voltar ele prefeito, quer botar o filho de deputado, fica tudo na mão deles. Que atual esposa da criança deputado também, né? Tudo, ele só quer ali a concentração de poder para eles, né? Eu quero deixar claro, Ricardo, que eu, na minha posição de entrevistador, eu não faço juízo de valores que é melhor a esquerda ou melhor a direita. Claro. Eu já dei até minha opinião sem poder dar de que eu sou a favor de realmente ter a divisão, o direito e ter a esquerda, Claro, porque para ter um equilíbrio, um fiscalizando o outro, para se Bolsonaro ganhar, não abusar, e se Lula ganhar também não abusar. Porque a gente sabe que o ser humano ele é eivado de vaidades e que se deixar ele vai fundo. Então, eu sou sempre a favor de ter esquerda e direita em proporções até iguais, se possível. Mas o caso de Maricá é o contrário, ele parece que tem uma proporção. Então, é necessário repensar realmente o modelo, e eu acho que essas eleições agora, independente do resultado, eu acho que vai ter uma diferença aí no o próprio eleitor, pela ida do Bolsonaro lá. Eu vi muita gente na rua. Eu acho que há uma mudança. Como é que é o público lá religioso? É a maioria evangélico, é a maioria católico? Só para ter uma noção. Maria católico e evangélico. Maioria católica e evangélico. Mas o povo é bem religioso ou não? Bem religioso. Só que a prefeitura está acabando com a tradição religiosa. A prefeitura de Maricá tem uma secretaria de cultura que não transmite, não preserva a tradição da cidade. Vou dar um exemplo. Padre São José de Anchieta é o patrono da cidade de Maricá. Ele foi usado, né, há muito tempo atrás por Deus para fazer uma pesca milagrosa na Lagoa de Araçatiba, uma lagoa tradicional lá que tem na cidade, e essa é a história da cidade ali. Ele pegou muito peixe, distribuiu para a população. Ali tinha uma estátua desse padre.
ele tinha uma cruz sagrada. É uma história mesmo, é cultura da cidade. A prefeitura deixou aquilo ali abandonado, aonde tinha a estátua do padre, está tudo vandalizado, pichado, largado, e não preserva a tradição e a cultura. E o turismo da cidade? Isso aí atrai turismo, né? A história. A gente sabe que um dos maiores patamares políticos é o político, o turismo religioso. Tem várias cidades do Brasil que vivem do turismo religioso. Lá em Maricá não funciona, não tem nada. Nem as festas tradicionais, festa junina agora, não está acontecendo as festas nos bairros, as festas que as igrejas promovem, não tem apoio nenhum da prefeitura. A prefeitura só quer fazer grandes eventos. Eventos para o turista ver, shows caríssimos. Agora teve 2 semanas direto aí de show de 500 mil, de 450 mil. Paga o artista R$500 mil, mais estrutura enorme, gasta ali 3, 4 milhões de reais para fazer um evento de um final de semana. Isso aí eles fazem muito bem, porque aí joga na mídia, atrai, né, um monte de gente de fora. Agora, a tradição da cidade para os moradores se encontrarem naquelas festas tradicionais dos bairros, aquilo ali acabou. A tradição da cidade de Maricá, o PT está destruindo. O que eles querem é criar esses macroeventos que pode superfaturar, que pode gastar uma fortuna, que contrata sem licitação, que faz tudo à moda Bangu. Isso aí não falta, isso não atrasa. Netuno, conversa muito boa. Falamos de educação, falamos de economia, saúde, política social, habitação. Você falou da questão do. Falamos da corrupção, falamos de segurança, direitos humanos, falamos de quase todos os temas. Está faltando só um tema que eu acho que é o tema da vez agora no Brasil, que já está vindo aí o mundo inteiro olhando para o Brasil, que é a questão do meio ambiente. A gente vê aí as consequências de não cuidar do meio ambiente, enchentes. Como é que é a sua visão nessa questão da sustentabilidade, do meio ambiente? Eu, quando comecei a política, eu me filiei no PEN, Partido Ecológico Nacional. E fiz muitas campanhas lá de limpeza da praia, limpeza do canal, trilha. Eu sou um cara muito ligado a essa parte. E acho que o que a gente tem de maior ativo na cidade são as belezas naturais. Maricá tem 40 quilômetros de praia, lagoas lindas, restinga, grutas, tem cachoeira no espraiado. Então, assim, Maricá é privilegiada por Deus pelas belezas naturais. A grande maioria das pessoas que foram morar em Maricá foram por isso, por ser um lugar bonito, que era tranquilo, e infelizmente a gente está perdendo essa tranquilidade pelo crescimento da violência e pela poluição e destruição do meio ambiente. As lagoas estão morrendo, os pescadores lá desesperados, porque cada vez mais é esgoto que a prefeitura mesmo joga na lagoa. Obras que foram feitas onde a ligação clandestina de esgoto das casas vão direto para a lagoa. O canal da Costa, que é um canal que corta ali São José, Itaipuaçu, uma região muito grande. Ali eu lembro de criança que eu brincava, tomava banho no canal. Meus pais ali, meus avós, pegavam camarão no canal. E hoje você não tem coragem de chegar lá perto. Aquele canal ali, eu morei durante 30 anos na frente desse canal. É o canal principal que tem lá em Itaipuaçu. Ali era para ter pedalinho, para estar conservado, para ter um turismo, para as pessoas estarem brincando, as crianças desfrutando. Tem uns quiosques maneiros em Mas o torno. royalties não é para isso, né? Para cuidar do saneamento básico. Deveria. Hoje a gente vê o canal destruído, você não consegue chegar perto, você vê Gigoga, que é retorno de esgoto ali a todo momento, a lagoa toda assoreada, os pescadores reclamando, a prefeitura desmatando. Eu estou com um vídeo até para postar hoje que eu gravei lá na Barra de Maricá, um lugar muito bonito em volta da lagoa, que a prefeitura desmatou a vegetação inteira, várias árvores antigas, aterrando para fazer evento. É um local que virou show, que de vez em quando eles alugam ali para fazer uma estrutura de 2, 3 dias, é isso que faz, evento de 2, 3 dias, vai ter um evento de handball. Aí um monte de gente de fora da cidade que participa desse evento, gasta uma fortuna, 2, 3 milhões no evento, segunda-feira vai tudo embora, desmonta aquela estrutura toda e acabou. E onde eles estão fazendo isso? Em locais de preservação ambiental, em locais que era realmente para estar sendo preservado, cuidado. A própria prefeitura destruindo. Vou postar esse vídeo, gravei ontem lá. Então a gente não vê uma preocupação da prefeitura realmente com o meio ambiente, de cuidar para que as próximas gerações possam desfrutar daquilo que nós desfrutamos. Eu tive uma infância maravilhosa lá em Maricá.
brincava, ficava na rua, podia realmente saber, meus pais sabiam que eu estava em segurança, e hoje em dia a gente perdeu isso. A essência de uma Maricá tranquila, a gente já perdeu. Então, ainda dá tempo da gente resgatar para cuidar do meio ambiente, né, para deixar para as próximas gerações algo mais palpável. Mas não tem problema de enchente, essas coisas. Tem muito lugar que alaga. Tem muito lugar que alaga, bairros que não foram feitos macrodrenagem, né, que deveriam ter sido feitos, para poder as pessoas não terem suas casas alagadas em épocas de chuva. E o crescimento desordenado. Beira de lagoa, muitas áreas que são de preservação ambiental que foram ocupadas e que continuam sendo, e a prefeitura incentiva isso. A prefeitura acaba permitindo esse crescimento desordenado na beira de canal e na beira de lagoas, e depois da casa popular trata o invasor como coitadinho, vai beneficiando esse crescimento desordenado que acontece em Maricá. Eu fui secretário de Receita de Itaperuna, aí lá eu tinha esse problema que às vezes o próprio vereador mandava o cidadão invadir, eu tinha que ir lá e falar, esse terreno é municipal, não pode invadir. Ah, mas foi o vereador que mandou. Aí eu falava, caraca, não faz isso não. Aí eu tinha que bater de frente com o vereador, era complicado. Deixa eu te falar, vamos finalizando, já estamos aí no nosso tempo, que a gente sempre faz com todos os pré-candidatos, com esse tempo, a gente costuma ser igual para todos. Então, vamos finalizar aí deixando uma mensagem aí para o povo de Maricá e todo o povo do Rio de Janeiro, da sua colocação política, da sua exposição. Quero agradecer por ter cedido esse tempo para a gente, que a nossa função é sempre informar o povo e dar oportunidade a todos de falar. Eu que agradeço, irmão. Agradeço a sua atenção, a disponibilidade do Última Hora. O que eu quero falar é que tudo que eu tenho financeiro e emocional está em Maricá. É onde eu tenho as histórias dos meus avós, dos meus pais, que já são falecidos, onde eu estou criando os meus 3 filhos, e que eu amo muito a cidade de Maricá. E a gente tem tempo de reverter esse quadro que a cidade está indo, de um crescimento desordenado, com responsabilidade com o dinheiro público. Eu tenho certeza que a gente pode fazer muito mais para a cidade. A gente quer garantir os benefícios, o que já está acontecendo de bom, mas deixar claro para as pessoas que a gente vai romper com esse sistema de máfias, de corrupção na saúde, na segurança, nos prédios públicos que não são propriedades da cidade, com o servidor público efetivo, porque lá é muito contrato temporário, aqueles contratos que vão sendo a todo momento renovado de forma precária. A gente quer fazer concurso público, quer ter bons serviços, a gente quer realmente ter responsabilidade com o dinheiro que a cidade hoje tem, porque a gente sabe que amanhã pode não ter mais. Então vamos construir realmente uma nova Maricá. Eu acredito que a liberdade da população vai ser através desse novo tempo que a cidade precisa. Então, irmão, você acredita, então, que tem que ter a renovação do poder sempre, né? A renovação do poder é um dos pilares da democracia, né? A própria Constituição Federal ela foi formada dessa forma, para que tenha alternância do poder, para que tenha os partidos ali, um fiscalizando, um controlando o outro, e a gente vê que o PT ele quer aniquilar a oposição, eles querem cada vez mais ter o controle total de um projeto partidário, não de cidade. Então isso é prejudicial para o município, porque eles querem ficar ali eternamente, até onde tiver rote, eles querem se perpetuar no poder, independente do custo que seja. Então o que a gente quer romper com isso, realmente trazer a verdadeira democracia, trazer o espírito de que Maricá tem que ser governada para o maricaense e não para um partido político. Boa sorte nessa caminhada de Davi contra Golias. Última Hora, notícia levada a sério.